Opala já cumpriu a sua missão entre nós. A sua história abre novos caminhos para produzirmos veículos ainda melhores. Quero, portanto, agradecer a todos aqueles que participaram e fizeram do Opala um veículo de realmente grande sucesso. Tenho certeza que trabalhando com vocês da mesma forma, teremos ainda muitos motivos para comemorar a próxima história de sucessos da General Motors do Brasil, o Omega. Muito obrigado a todos vocês. Missão cumprida. Esta história de sucesso abre caminhos para que a General Motors do Brasil continue criando sempre produtos que aliem qualidade ao prazer de dirigir. Pois é, pessoal. 30 anos se passaram. Hoje é dia 16 de abril de 2022. Desde que naquele dia 16 de abril de 1992 o Chevrolet Opala se despedia da linha de produção e passava para a história como um dos carros mais populares, um dos carros mais festejados, um dos carros mais queridos, né, do Brasil. Naquele dia 16 de abril de 1992, eu estava no primeiro ano de curso de administração da FGV, quando veio a notícia que o Opala pararia naquele dia, né? Naquela época não tinha internet, naquela época não tinha celular, né? Dá para imaginar um mundo sem internet, sem celular. Por um lado é desesperador, por outro lado é uma delícia, né? A vida fluía em outro ritmo. Mas veio a notícia, né, que o Opala pararia naquele dia e que os diplomatas collectors estavam vindo com uma revista que trazia as informações sobre o último Opala, tinha foto do diplomata 79, um monte de coisas legais, né? Aquele dia eu cheguei na minha casa, mandei um fax para a General Motors do Brasil, dizendo que eu era apaixonado pela linha Opala, que eu tinha um Opala, né, que era meu carro de uso, o meu Commodore 90, que a gente recomprou depois de tanto tempo, e tem vídeo no canal aqui mostrando essa epopeia de trazer ele de volta, né? Mas eu mandei um fax para a GM pedindo uma cópia da revista Panorama especial do final do Opala, e eu tenho guardado até hoje na minha casa. Peguei ela hoje de manhã até trazer aqui, mas fiquei com medo de amassar, de trazer. Tem um envelope da General Motors do Brasil, endereçado a este que vos fala, carimbado de 20 de abril de 1992. Então foi uma história que eu vivi de perto, uma história da minha época, né? E a gente está aqui hoje para contar um pouco esses 30 anos, falar um pouco, conversar um pouco com vocês sobre esses 30 anos sem Chevrolet Opala. Como é que os Opalas evoluíram como carro de coleção, como é ter um Opala hoje, como é manter um Opala hoje, quais são os modelos mais desejados e mais valorizados, né? E é isso que a gente vai contar nesse vídeo. Tem um monte de coisa para falar nesse vídeo. Não é um vídeo sobre a história do Opala, tem 375 vídeos sobre a história do Chevrolet Opala no YouTube. Vocês procuram aí aquele que vocês gostarem mais. Mas não dá para deixar de fazer uma introdução, né? O Opala foi apresentado no Salão do Automóvel de 1968. E durante 24 anos, né, foi produzido com vários facelifts. A gente tem alguns aqui para ilustrar, né, um pouquinho dessa história. Até que no dia 16 de abril de 1992 ele sai de linha, dando espaço para o Chevrolet Omega, né? E aqui, de propósito, a gente deixou o Chevrolet Omega chassi 100001, né? Que é o carro subsequente na contagem da linha 1, né? A Caravan 100061, né? Que é efetivamente o último Opala. Então o NNB 108.055, né? O último Chevrolet Opala, carroceria 4 portas, e a 108.061, falei 100.061, né? Acho que é a emoção do dia. E a 108.061, efetivamente o último Opala, mas na carroceria 15, na carroceria Caravan, né? Perua de 3 portas, né? Se durante muito tempo eu corri atrás
do último Dodge, né? Foram 16 anos de pesquisa e ele está lá dentro, mas não é o assunto do vídeo de hoje. Esse carro aqui, o ICB 4410, literalmente caiu no meu colo quando eu estava recomprando um Opala SS 1971, igual a esse aqui, né? Que tinha sido meu desde 1992. A pessoa que me vendeu o carro de volta, e o SS 771 que eu comprei lá em 1992, tem vídeo no canal também. Ele era originalmente um prata inca como esse, né? Mas quando ele foi restaurado, né, pintaram ele de vermelho Monza, né? Eu estava recomprando aquele carro quando a pessoa que me vendeu falou: eu tô aqui com o último Opala, tal. E eu peguei e fui investigar essa história, né? Tinha informação errada que muita gente tinha acreditado, de um Chevrolet Opala, de um Opala Diplomata normal, né? Não collectors, 151 carros, 150 carros antes desse, que por algum motivo tinha ficado na fábrica, não tinha sido vendido, tinha sido incorporado ao acervo da coleção GM, da coleção GMB, que iria compor o museu da General Motors do Brasil e que foi mandado para Ubra, onde ficou também o nosso Ômega 10001, né? Muita gente achava que aquele era o último carro. Eu tinha visto o vídeo também, o vídeo tinha tido mais de 1 milhão de visualizações, o vídeo que fizeram com aquele carro à época, né? Então eu fui investigar um pouco mais a história e outras pessoas já tinham feito essa pesquisa quando a gente chegou que realmente esse aqui era o último carro, né? Badala, esse carro é o mesmo que aparece nos vídeos, no vídeo de despedida, aquele que você mostrou um pedacinho? Talvez não exatamente, né? Por quê? Isso a gente vivenciou quando a gente foi acompanhar a fabricação do último Uno, do Uno Tchau, lá na fábrica da Fiat, né? Você está numa linha de montagem, aquele monte de carro passando, a equipe de filmagem não vai pegar aquele carro específico e acompanhar ele, porque senão teria que ficar 2 dias na fábrica, né? Desde da armação da carroceria até pintura, preparação para pintura, montar mecânica, montar o carro, terminar o carro, os testes, né? Então eles vão fazendo imagens, né? Então ao longo daquele vídeo provavelmente aparecem carros diferentes. Por isso que em algum momento do vídeo aparece eles montando um carro com interior de couro, né? Mas quando a gente vê o último carro, aquele que tem os bilhetinhos, né, do adeus, Opala, tchau, acabou, né? A gente tem essa foto aqui. Nessa foto aqui que tem o carro com os bilhetes, né? Não dá para ver muito detalhe, mas é o carro com os bilhetes, né? E tem aqui o bilhete último Opala. E depois a mais interessante, essa daqui, né? Que tá lá o André Bier, o Richard Wagoner, que estava discursando no começo desse vídeo, o Pinheiro Neto, ao lado do Opala. E a gente vê aqui, ó, que é um carro vermelho Cyprus, né? Uma das 3 cores disponíveis no Collector. E com banco de tecido, né? O bancão de tecido aqui. O banco de couro era opcional, né? Essa foto aqui é uma foto do lado do motorista, então vamos lá do lado do motorista. Tentar pegar o mesmo ângulo aqui, né? Abrir a porta e pegar o ângulo onde aparece o carro. Esse vídeo hoje é cheio de efeitos especiais, hein? Vocês já perceberam? Picture in picture, né? Mais ou menos isso aqui, né? Só falta o seu André Bier, já falecido. O Richard Wagoner deve ter voltado para os Estados Unidos. Se alguém tiver contato dele, manda esse vídeo para ele. Ele vai gostar de ver ele discursando. O Opala já terminou a sua função entre nós. Mas não terminou não, Richard. Presente na vida de muita gente, né? Muita gente que vive o Chevrolet Opala diariamente. Um monte de canal do YouTube que fala de Opala, né? Opala na veia, Toca do Opala, do nosso amigo Alberto, Na Opaleira, tantos outros canais que falam de Opala, tendo ou não Opala no nome. Gente que vive de produzir peças de Opala, de comercializar peças de Opala, gente que vive de restaurar esses carros, né? Então a função do Opala entre nós ainda não terminou, né? A minha história com esse carro, ela começa muito cedo, né? Minha história com o Chevrolet Opala começa em 1971, quando o jovem Badolinha vê esse Opala 1970 chegando na garagem. Ok, o Dodge Dart Coupé 71 verde minuano do meu avô dá uma roubadinha na cena? Talvez sim ou não, deixa aí nos comentários.
Mas está aqui o jovem Badolinha, em 1971, ao lado do Opala de luxo 1970, 3.800, né? Que o meu pai comprou com 1 ano de uso, né? Esse foi o primeiro Opala que eu convivi, que foi substituído por um outro Opala, dessa vez um coupé, 0 km, né? Um Opala de luxo coupé 1974, ultra verde. Esse carro foi comprado zero. Quem zoar de eu vestido de índio aqui, ó, é indiofobia isso, hein? É crime zoar da criança. Mas, ó, se você tem uma foto de índio, deixa nos comentários aí para eu não sofrer sozinho. Vamos falar que é apropriação cultural, né? Hoje tem que tomar tanto cuidado com as coisas que fala. Mas aqui, a gente se vestia de índio na época. Esse carro foi comprado 0 km, né? Já no final de 74, quando tinha a linha 75, meu pai conseguiu fazer um bom negócio, aquela história de comprar carro já fora de linha, para ter um bom desconto, né? Para fazer um bom negócio. E aí a gente foi tendo alguns Opalas na nossa casa, né? Até que em 1990 eu comprei o meu Commodore 90. Antes disso eu tinha comprado a Caravan 88, né? Já falei dela aqui no canal. E o Opala 90 eu comprei zero, também encalhado em março de 91, ninguém queria aquele carro. Foi o que a gente conseguiu comprar vendendo a Caravan, né? E aí nesse dia 16 de abril de 1992, eu não só mandei aquele fax para General Motors, né? Como eu fui na concessionária checar e fui ver um Opala SL 1992, 0 km, preto, lindo, 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 lindo. E tentei ver se eu conseguia vender o meu Commodore 90, né? Para comprar aquele Opala SL 92. Mas aí já veio uma das coisas bem interessantes, né? Esses Opalas, naquela época, carro quando saía de linha ninguém queria. Mas os Opalas foram disputados até a última unidade. Não tinha desconto nenhum naquele Opala SL. Era muito mais caro que o meu Commodore 90 e ninguém queria ficar com aquele Commodore 90 amarelo, né? Então eu não consegui, né? Frustração, aquele Opala SL preto, lindo, lindo. Nunca mais vi. Se alguém tem um Opala SL preto, né? 92, originalzinho, sem estar transformado para diplomata, sem estar com roda de 91, 92 e tal. Manda um link com fotos aí pra gente ver, né? E eu fiquei com esse carro até 1990, eu fiquei com o meu Commodore até 1995, quando a gente trocou pelo Omega, né? Pelo Omega CB 9080, o Omega GLS 4.1 branco Mahler, que a gente nunca mais conseguiu achar, por mais que alguns amigos aqui que seguem o canal tenham ajudado e tenham feito investigações dignas de CSI, né? E o que aconteceu com esses carros de lá para cá, né? Esses carros pegaram realmente status de carro de coleção, principalmente os SS, né? O topo da cadeia alimentar, quando a gente fala de carro, né, de Opala de coleção, são os Opalas SS, né? Talvez até 74, apesar de 75, A79 e 80 serem muito raros quando a gente está falando de Opala SS6, tá? Quando fala de Opala SS4, não, aparecem com mais frequência, né? E talvez esse daqui seja o Holy Grail, né? O cálice sagrado aí da coleção de Opala, o Chevrolet Opala SS 1971, apesar do inusitado de ser um Opala SS com 4 portas. A GM não tinha ainda a carroceria 2 portas, né? Que viria só no meio do ano, já como modelo 1972, e lançou esse carro ainda na versão 4 portas, o SS ainda na versão 4 portas. A gente vai descobrindo muito, né? Até hoje a gente continua descobrindo histórias aí relacionadas aos automóveis produzidos no Brasil, né? E com a linha Opala não é diferente. A coisa de uns 8 anos atrás a gente descobriu que a GM tinha mantido a opção do SS Sedan para a linha 72, manteve durante algum tempo, né? Mas provavelmente ninguém quis, porque tinha vindo a carroceria coupé, que combinava muito mais com a proposta de uma versão esportiva do Opala do que a Sedan. Mas, pelo menos aquele verde Sevilha que a gente restaurou, tá aí com o seu prefixo de chassi indicando Opala SS 72 Sedan.
para mostrar essa história. Talvez tenham outros, né? Os Opalas foram muito descaracterizados. Esses dias mesmo teve uma pessoa do canal, que segue o canal, que tinha um Opala dos primeiros, né? E esse Opala foi sendo atualizado, passou pelo facelift de 75 com as lanternas redondas atrás, o capô que começou a abrir na outra posição, depois o carro virou 80, depois o carro virou 88, depois o carro virou 92, mas era o mesmo carro que estava lá desde o começo. A General Motors do Brasil, já falei isso outras vezes, o time de design, né, as equipes de design da General Motors do Brasil fizeram um trabalho excepcional, né, em atualizações do Opala, fazendo com que um produto tão defasado conseguisse chegar tão bem, né, até 1992. Eu pessoalmente, gosto é gosto, né? Pessoalmente os carros os Opalas que eu mais gosto são os dessa geração, de 88 a 90. Acho uma geração muito feliz. Agora, você dá essa cara de Opel Senator para um carro que foi lançado na Alemanha em 1966, como modelo 67, não é para qualquer um. Realmente foi um trabalho esplendoroso, né? E para 1991 ele ganhou esse visual mais pesadão, né? Com esses para-choques mais encorpados, com essas laterais, com essa soleira toda. Deu um aspecto um pouco mais pesado no carro. Mas o carro continuou sendo desejado, continuou tendo alterações aí até o final dos seus dias aí, né? Então aqui a gente colocou alguns carros para ilustrar um pouco essa história. O SS 1971, né? Primeiro ano do SS, o último ano do Coupé, né? Aqui nesse elegante Diplomata saia blusa prata e cinza, né? Para fazer companhia para os nossos carros do final da linha, né? Então, nesses 30 anos que se passaram, muita coisa mudou, né? O Opala ainda pegou o comecinho da abertura das importações, né? O Opala pegou um mercado aberto quando foi lançado, estava lá quando o mercado fechou em 1976, estava lá quando o mercado abriu de novo em 1990, mas até 90, 91, apesar do mercado ter sido aberto, as alíquotas de importação eram muito altas ainda, e realmente a enxurrada de importados começou a vir após o plano real, né, com a paridade do real com o dólar, e com a queda da alíquota de importação de 70 pontos para 20 pontos, né? Aí sim foi aquela avalanche de carros importados de todas as marcas, todos os modelos, todas as versões possíveis e imagináveis, né? Quem gostava de carro naquela época ficava doido, andava. Na rua via carro que você nunca tinha ouvido falar, não tinha internet para pesquisar, né? Era uma coisa de maluco. E o que aconteceu depois que o Opala saiu de linha? Quando o Opala saiu de linha, entrou o Ômega, né? O Ômega, um carro muito avançado em relação ao Opala, mas que também era um projeto da segunda metade dos anos 80, né? O Ômega saiu aqui no Brasil em 92 como modelo 93, era um Ômega lançado na Alemanha em 86, né? Já era um carro que estava em fim de ciclo, tanto que o motor 3.0 da versão CD, ele só estava disponível por 2 anos, né, no planejamento da indústria. Isso é interessante, né? Quando a gente fala de planejamento da indústria, a indústria sempre pensa muitos anos à frente, né? Esses dias eu estava vendo a biografia do Virgil Exner, designer espetacular, que fez uma diferença gigantesca na Chrysler na segunda metade dos anos 50. Ele infartou em 1956 quando ele estava desenhando a linha 61, né? Então 5 anos na frente. Então em 56 estava fazendo a linha 61, falando, olha como evoluiu. Não, já tinha evoluído lá atrás, né? Então quando foi feito o planejamento do Ômega, já se sabia que o motor 3.0 não estaria disponível por muito tempo, e aí voltou, né? O velho motor 4.1 voltou revitalizado, né, para os Ômegas CD e GLS a partir de 1995. O Brasil passou por um processo de semi-desindustrialização no que tange a indústria automobilística, né? Então, lá atrás a gente fazia tudo, né? Fazia de um Renault teimoso, né? Que era aquela versão mais pé de boi possível do Dolphine, do Gordini, até um Galaxy LTD automático e tal. Então o Brasil produzia tudo, as picapes e tal.
E daí, da segunda metade dos anos 90 para frente, o Brasil começou a fazer cada vez mais os carros dos populares até os médios, né? Nos últimos anos, até os populares deixaram de ser populares, a gente só tem carro médio no Brasil, né? E aí a GM optou por não fazer a renovação da carroceria do Ômega, né? E aí em 98 o Ômega morre, esse Ômega A morre, né? E a GM, em vez de fazer o Ômega B aqui, tinha muita concorrência de carro importado, uma opção de coisas, tal, resolveu trazer da Austrália. E aí começa um outro capítulo nessa história da GMB, que são os Ômegas australianos, né? 99 e 2000 tem uma cara, 2000, 2001, 2002 tem outra, 2003, 2004 outro facelift em cima da mesma carroceria, 2005 e 2006 aquele que a gente tem, que é até a capa do canal, né? É o Ômega 2005 Cinza Odyssey, que a gente usou durante muitos anos, né? Tá com 250 mil quilômetros aqui na frente do galpão. Depois a outra versão, que foi até 2011, com o Ômega Fittipaldi se despedindo, essa herança, esse heritage aí de carro com base Opel, com motor dianteiro, tração traseira, do jeito que a gente gosta, né? A GM ainda tentou dar uma sobrevida para esse mercado com o Malibu, mas era um carro um pouco menor, com tração dianteira, já era uma outra coisa. E hoje praticamente abandonou esse mercado de quem quer um carro sedã e tal. O mercado de sedã diminuiu, o mercado de sedã diminuiu. Mas se a gente for ver, né, aquelas pessoas que a vida inteira compraram Chevrolet, na minha casa, o meu pai sempre teve só Chevrolet, né? Se a gente entrar agora, né, hoje, dia 16 de abril de 2022, no site da GM, o que a gente tem aqui? A gente tem Onix Plus, são carros pequenos, né? O Cruze. Tentar entender quem comprava o Opala, passou a comprar o Ômega. O que esse cara que é fã de GM, que é fã que só compra Chevrolet, compraria hoje, né? Eu digo o mesmo perfil, né? Porque as pessoas que compravam Opala lá já estão mais idosas, tal, quando dirigem, já vão dirigir carros menores ou não dirigem mais. Mas o mesmo perfil de cliente. Eu comprei um Opala, né? 0 km, um Commodore 90 0, depois comprei um Ômega GLS 95 0, né? Então esse consumidor que tem esse perfil, o que ele compra hoje na GM, né? O Onix é um carro pequeno, o Cruze é um carro interessante, mas é um carro médio. O Cruze é para aquele cara que comprava Monza, né? Espinha, Tracker, aí você tem já as Sport Utilities. As Sport Utilities mudaram muito. Se esse consumidor migrou para Sport Utility, ele vai numa Trailblazer, né? O Camaro não o Camaro é um carro esportivo, não tem nada a ver com o que a gente está falando. Mas se ele migrou para SUV, ele tem a opção de uma Trailblazer. Se ele não migrou para SUV, que é o caso de muita gente que tem esse gosto um pouco mais tradicional por automóvel, que quer um carro sedã, motor dianteiro, tração traseira, do jeito que a gente gosta, esse consumidor, ele abandonou a GM e ele caiu no colo de BMW e Mercedes, né? São os carros aí que tem essa mesma escola, que usam essa mesma escola original do Opala, né, de tração traseira, e foi meu caso, né? Muita gente perguntou, por que você migrou para Mercedes? Porque eu não tinha mais, né, muitas opções no mercado atual que tinha. E no mercado Mercedes e BMW, cada Mercedes ainda consegue comprar coupé, 2 portas sem coluna, acho que não por muito tempo, mas ainda você ainda consegue comprar. Então o que eu falei outro dia no vídeo, né, que a GM se distanciou muito do seu heritage, da sua história aqui, na sua linha de produtos atuais. Mas nem por isso faz com que a gente seja menos apaixonado por esses carros aqui do que o que a gente é. Esses carros foram parte da vida, foram parte muito grande da minha vida e de muita gente aí que assiste o canal e muita gente que quer ter esses carros hoje em dia, tá? Para quem chegou no canal nos últimos meses, o canal cresceu bastante aí de uns tempos para cá. Contar um pouquinho, superficialmente, esses carros aqui, falar um pouquinho deles. Esse Collectors aqui a gente optou, a pessoa que nos vendeu tinha comprado um monte de coisa para fazer uma restauração total do carro, né? Tinha comprado faróis novos, rodas, um monte de peça nova que ele mandou junto com o carro, mas a gente optou por não mexer no carro, né? Preservar ele com vários defeitos que a gente vê, né? Mas com o máximo possível
de elementos daquele dia 16 de abril de 1992. Então o carro tem uns retoques feios? Tem uns retoques feios. Vamos pintar o carro inteiro? Não, isso aqui, ó. Esse pedaço aqui estava na foto do Richard Wagoner, né? Aqui desmontado ele nunca foi, né? Na porta, algum brilhante ser humano teve a ideia de botar Twitter nas portas, né? Isso não tem nada a ver. Ah, vamos tirar os Twitter? Não vamos, porque essa forração de porta aqui é que saiu de lá. Podemos até arrumar uma outra, deixar no porta-mala e falar, ó, a gente pode trocar um dia, né? Mas volante, mandou um volante zero. Esse é o volante que estava lá, né? Então é diferente, por exemplo, como o carro tem uma cara boa, né? Não é um carro que está caindo aos pedaços, ele tem uma cara boa, um carro íntegro, né? A gente optou por manter ele desse jeito. E a grande maioria das pessoas concorda aí com o que a gente decidiu fazer com esse carro. Já a Caravan não. A Caravan, ela foi ambulância em Barbacena. Depois que ela cumpriu, como é que o Richard Wagoner fala no começo do vídeo? O Opala cumpriu a sua função entre nós. Depois que ele cumpriu a sua função como ambulância, ela foi leiloada e foi transformada em carro normal. Ganhou um Minion no porta-mala e era do dono de uma padaria, que fazia até entregas com ela, né? Esse carro foi todo restaurado e está aqui realmente em estado muito parecido com o que ela era quando nova, né? A prova disso é que a gente tem a ambulância lá do aeroporto de Uruguaiana, que tem 1970 quilômetros, né? Absolutamente impecável, que serviu de certa forma aí como referência para a restauração dessa, né? Então, o carro realmente muito legal, foi muito bem restaurado. A pintura dela foi feita lá na oficina do Chicão, né? E toda a restauração, toda a parte de montagem, de procurar os detalhes, foi feito pelo Marcelo Dadelinos, né? É uma parceria que deu muito certo aí nos carros que a gente fez assim. Acabamento muito legal, muito bacana. Tem uma outra coisinha que quando a gente termina o carro, chega uma hora que tem que terminar, né? Não dá pra ficar pegando pelo em ovo e tal. Mas depois, ao longo do tempo, se a gente tem anotadinho, tem uma coisinha ou outra que dá pra gente fazer alguma coisa, mas grosso modo ela tá absolutamente impecável, né? Então, o que a gente fala quando fala de preservação de história é que não tem uma história, não tem uma receita única, né? Cada carro pede uma coisa, né? Esse carro, no meu ponto de vista, pediu uma preservação do estado que ele está, né? Algumas coisas a gente podia fazer, aquelas paletas de para-brisa lá tão horríveis, né? Colocar um par de palheta novo, e fazendo pequenas melhorias a gente podia ter feito e não fizemos porque estamos fazendo um monte de outras coisas ao mesmo tempo. Mas esse carro aqui precisou passar por um processo de restauração integral, né? Já esse daqui é um carro que a gente comprou praticamente do jeito que está, né? Só fizemos uma revisão mecânica, ele chegou meio quadrado aqui, mas um carro bem... Imagina em 1988 isso, né? Se hoje é bonito, imagina esse carro em 88. Eu não vou mostrar muito detalhe, porque tem um vídeo até recente dele, a gente funcionando ele, né? Ó, tem o alarme aqui, o passkey. Ar-condicionado. O Opala 88, ele tinha uma coisa que muitos carros demoraram muito tempo para ter, né? Que era o ar-condicionado, a saída do ar-condicionado para os passageiros do banco traseiro. A gente estava falando de carros de modelos interessantes para coleção, né? Acho que os Coupé 88 não precisa nem ser diplomata, pode ser Commodoro também. São carros super interessantes para coleção e que vale estar no radar de todo mundo aí, né? Esse SS também, a gente já contou a história dele aqui no canal. A gente comprou esse carro parcialmente desmontado desde os anos 90. Documento antigo dele, constando azul, né? Fala, pô, achamos o azul Le Mans, que foi feito as fotos da época, que todos que existem hoje, até onde a gente sabe,
tem a cor trocada, a gente não conhece nenhum azul alemão de fábrica. Achamos o azul alemão de fábrica, né? Inclusive dentro da porta ele tinha aquela poeirinha azul com a marquinha de giz de cera de ok, no padrão de fábrica. Mas por baixo desse azul tinha o prata Inca, né? Então, se o carro era prata, saiu de fábrica prata, foi pintado de prata, né? Não podemos pintar de azul. Quando foi pintado de azul, não sei, desconheço, né? Esse carro aqui também seguiu a mesma receita de restauração da Caravan, né? Foi pintado aqui na oficina do Chicão e foi toda a montagem, restauração dos conjuntos, tal, feito lá na Delinos. Carro também que eu gosto muito do resultado dele. Tem pequenos defeitinhos, ele tá com o carburador um pouquinho sujo, deve ter dado alguma sujeirinha na hora que a gente desceu. Não tá segurando a lenta direito. Isso é mal de carro que fica muito tempo parado, né? Os pequenos defeitinhos que ele tem aqui foi porque a gente quis preservar, né, tudo que dava para preservar do carro. Então os forros de porta são de fábrica ainda, não são as reproduções. E aí se é legal, né, ter os forros de fábrica, os forros de porta de fábrica. Se por um lado é muito legal, com o outro você tem que conviver com pequenos defeitos, né? Mas a textura, o jeito, realmente é muito diferente das reproduções, né? Você abre a porta, vê esse treco meio brilhante aqui, né? Eu acho super legal saber que tá aí há 51 anos. Bom, então era isso, fazer esse vídeo aqui para comemorar os 30 anos, né, do final da produção do Chevrolet Opala, que nem de longe, né, é o final da história do Opala. Na verdade foi o fim de um capítulo e começo de outro, né, do Opala como carro de coleção. Espero que vocês tenham gostado da homenagem. Eu ia até trazer um bolo para pagar com o escapamento, mas achei que era muito freak, né? Então é isso aí, inscrevam-se no canal. Se você gostar muito do conteúdo, seja membro do canal, na descrição tem o link. Sendo membro do canal, você vai ter direito a acesso a um monte de conteúdo exclusivo que a gente faz, os eventos que a gente vem fazendo e os eventos que a gente ainda vai fazer. Então, acabamos mostrando esse aqui, mas esse aqui, por mais legal que seja, por mais legal que todo mundo ache, foi meio vilão, né? Entrou no lugar desse. Então deixa ele para um próximo vídeo. Tchau.